essa base bíblica, né? Nós temos aqui o Senhor Jesus falando, conversando ali com os seus discípulos, e ali o Senhor diz, como lemos, né? Que aqueles discípulos o chamavam de mestre e Senhor. E Jesus, ele afirma isso, que ele de fato era mestre e Senhor daqueles homens que estavam ali com ele e de todos nós, né? Que hoje o servimos. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso mestre. Ele deve ser o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, aquele que dirige as nossas vidas. E mestre e Senhor tem exatamente esse significado. Uma pessoa que é um mestre, né, que é uma figura particularmente do Senhor Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, né, e Senhor dos senhores, nós podemos caracterizar esse mestre e Senhor como alguém que tem propriedade e competência para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar, para dirigir as nossas vidas. Então, o Senhor Jesus é esse, é aquele que nos quer dirigir a nossa vida e tem competência e propriedade para dirigir as nossas vidas pelo melhor caminho possível para nós. E aí, particularmente em relação a essa mensagem, eu já compartilhei isso com os irmãos. Sempre que o pastor ele me dá a oportunidade, ele fala comigo sobre fala comigo, né, para que eu possa trazer uma mensagem, pregar. A partir daquele momento eu começo a orar ao Senhor, pedir direção a Deus para que o Senhor me dê uma palavra para falar à igreja, porque a gente que está sempre estudando a palavra de Deus, a gente tem um determinado conhecimento da palavra. E às vezes chegar aqui e trazer uma palavra e ler um salmo é simples. A gente pode ler um salmo e falar sobre aquele salmo, ou pegar um outro texto e falar. Mas o mais importante, irmãos, não é o nosso conhecimento. O mais importante é o que Deus quer falar à sua igreja. Então a gente, com essa responsabilidade, a gente precisa orar, né? Sempre que você até tiver uma oportunidade, faça isso. Comece a orar ao Senhor e peça a Deus a direção em que o Senhor quer falar à sua igreja. Não daquilo que você quer falar, né? Não daquilo que nós queiramos, né? Ou queremos falar. Eu comecei a orar ao Senhor a partir do momento que o pastor me convidou para estar trazendo a mensagem. E numa determinada noite da semana passada, eu perdi o sono de madrugada. E ali eu comecei a falar com Deus, comecei a orar ao Senhor, comecei a falar, poxa, Senhor, dentre as coisas que eu estava ali apresentando a Deus, eu pedi mais uma vez ao Senhor que o Senhor trouxesse algo ao meu coração para que eu pudesse estar trazendo para a igreja. E aí, irmãos, foi muito interessante, porque há muito tempo já que eu não tinha um tempo com Deus durante a madrugada, muito tempo mesmo. E dessa vez, né, na semana passada, eu tive essa oportunidade de ficar ali metade da noite acordado, falando com Deus, e foi tremendo, irmãos, porque Deus, o Senhor começou a falar no meu coração, né? Exatamente viu no meu coração aquele texto, o Senhor ia ali ministrando e falando o que eu deveria estar compartilhando com a igreja. E aí eu peguei ali, comecei a anotar, né, ficava orando, falando com Deus, o Senhor ia me dando a palavra que eu deveria trazer para a igreja. E a primeira coisa aqui, irmãos, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, eu quero estar compartilhando com os irmãos, a primeira coisa, né, que o Senhor nos fala se encontra lá em Mateus 11. Mateus 11. Um texto muito conhecido pelos irmãos. Mateus 11, versículo 29. Particularmente ali a segunda parte do versículo. Como o pastor Paulo gosta de dizer, a parte B do versículo. Eu sei, né? Mas lá em Mateus 11, 29, diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Então a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração, irmãos, que eu trago para a igreja nessa noite, é tratar sobre mansidão e humildade. Então foi o primeiro assunto, né, que o Senhor começou a falar no meu coração, que eu gostaria de trazer para a igreja nessa noite.
E quando a gente olha para o Senhor Jesus, até mesmo nessa afirmação que ele diz aqui, que era manso e humilde de coração, quando a gente olha para o exemplo dele, a gente, olhando, estudando a vida dele, né, a gente percebe exatamente isso. Jesus, ele, apesar de ser o Criador do universo, apesar de lá no princípio de todas as coisas ele estar com Deus e ser Deus também, ter criado todas as coisas, ter todo o poder em suas mãos, ter criado os exércitos celestiais, todos os anjos que são muito poderosos, mas estão abaixo dele. Apesar de tudo isso, de toda a sua glória, de todo o seu poder, nós vemos nele o exemplo máximo da humildade. Jesus, ele escolhe sair do céu, abrir mão da sua condição de Deus e vir à terra, se colocar limitado, uma situação limitada como homem, por amor de nós. E a gente olha ao longo da vida do Senhor, nos pequenos detalhes a gente percebe, né, esse caráter humilde do Senhor. Lá desde o nascimento, que o Senhor nasceu numa manjedoura, não é verdade? A própria vida que o Senhor Jesus teve foi uma vida de simplicidade, né? Ele mesmo, em determinado momento, quando foi questionado, ele falou: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, Jesus, ele veio à Terra e todo o seu ministério, ao longo de toda a sua vida, ele teve uma vida simples, uma vida humilde, mesmo sendo, como eu já disse, né, nós sabemos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo. E aí Jesus nos mostra essa simplicidade, essa humildade. E quando a gente olha, continua olhando para a vida do Senhor, a gente percebe nele também toda a mansidão. Se a gente for lá nas palavras do apóstolo Pedro, ele diz que Jesus, quando ele era afrontado, né, quando ele era ofendido, ele não revidava, ele se mantinha manso, ele se comportava ali de forma serena, de forma tranquila. Ele conseguia, mesmo sendo ali alvo de críticas, alvo de ofensas, de homens que ele mesmo criou, ele não revidava, ele não se vingava, ele não agia, né, como uma maioria de nós, talvez todos nós, agiríamos. Quando a gente é ofendido, quando a gente é maltratado, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Na nossa natureza carnal? Dar um troco, se vingar. Isso está no coração humano, carnal. Mas Jesus não, ele era manso, ele tinha mansidão, ele conseguia suportar aquelas adversidades e demonstrar essa mansidão e essa humildade. E o Senhor, da mesma forma, ele nos deixa o seu exemplo, ele espera que nós sejamos assim. Nós que servimos ao Senhor Jesus, nós precisamos ter essas duas características. Isso é fundamental para um cristão. Primeiramente, nós precisamos ser mansos. E aí, o que é ser manso? Eu anotei aqui algumas características de mansidão. Ser manso é ser tardio para se irar. Primeira coisa, ser tardio para se irar. Né? Também, ser paciente, suportar as diferenças, ser amoroso. São características, sinônimos ali de alguém que é manso. E, irmãos, hoje, nos nossos dias, é complicado, irmãos. Nós conseguirmos colocar isso em prática no nosso dia a dia é muito difícil. Principalmente porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, irmãos, grande parte das pessoas que estão ao nosso redor, boa parte, muitas vezes não tem educação no falar, não tem educação no agir. Às vezes no trânsito, a gente está em determinadas situações, você vivencia determinadas situações que te levam à ira, que te levam ao sentimento de querer dar um troco, como eu falei anteriormente, de querer se vingar, de querer agir impulsivamente. Não é verdade? E no mundo que a palavra de Deus nos ensina que o homem cada vez mais terá menos amor no seu coração, cada vez mais será difícil ter mansidão. Cada vez mais é difícil ser manso. Mas o Senhor nos desafia a sermos mansos.
a termos um coração assim, um coração que demore para se irar, um coração paciente, ser paciente. Isso aí no relacionamento conjugal, da família, de maneira geral, é um momento que a gente exercita a paciência. Não é verdade? E a gente está ali, a gente compartilha, porque ser paciente, irmãos, quando você está à distância é fácil. Ficar no WhatsApp ali, você ajudar uma outra pessoa, ouvir outra pessoa pelo WhatsApp, é tranquilo, irmão. Muito simples. Mas quando você está junto, quando você começa a ter intimidade, quando você começa a identificar os defeitos do outro, né, da esposa, do esposo, do filho, da filha, alguém que convive com você todos os dias, e aquilo se repete diariamente, muitas vezes, aí a coisa fica difícil, irmãos. Aí é um momento que nós, eu penso sempre assim, a família é tão maravilhoso, né? Os propósitos de Deus. Mas um dos propósitos, certamente, um dos propósitos da família é esse. É que a gente consiga crescer como pessoas dentro da família. Porque ali é mais difícil. E ali você vai sendo forjado, o Espírito Santo vai trabalhando a sua vida e você vai desenvolvendo a mansidão. Você vai desenvolvendo esse caráter de ter mais paciência, de não se irar. Mas você vai desenvolver isso se você e eu permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça. Porque tem pessoa que nunca aprende, irmãos. É verdade? Se você e eu não abrirmos o coração para Deus, nós nunca vamos aprender. A gente vai ficar sempre errando, sempre batendo na mesma tecla. Então, irmãos, o segredo é nós abrirmos o nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus ele fala, no versículo que nós lemos, deixem que eu lhes ensine. Olha que interessante, irmãos. Deixe. Porque o Senhor não vai te obrigar a ser manso. O Senhor não vai me obrigar a ser mais paciente. O Senhor não vai me fazer à força não me irar facilmente. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra no nosso coração. E aí, isso tem a ver também com o segundo ponto, que é a humildade. Coloquei aqui alguns sinônimos, alguns significados de humildade. Primeiro, reconhecer as suas limitações. Nós precisamos, a pessoa humilde, ela reconhece que ela é limitada. Não se achar superior. Muitas vezes a gente se acha superior a outras pessoas, se acha superior ao nosso irmão por causa da nossa condição social, por causa da nossa condição intelectual, né? por aquilo que nós temos. E ser humilde é exatamente o oposto, é não se achar superior. Ser humilde é ser uma pessoa simples. E isso, irmãos, é algo que não é fácil. É algo que nós precisamos aprender. Por isso que o Senhor falou, deixem que eu lhes ensine. Aprendam comigo. Nós precisamos aprender com o Senhor, irmãos, a sermos mansos, a sermos humildes verdadeiramente. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente. Porque Deus não nos força nada. Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos convidar o Espírito Santo de Deus e falar para Ele, Senhor, eu quero aprender, eu quero ser humilde, eu quero ter um coração submisso à Tua vontade, eu quero ter um coração amoroso, eu quero ser tardio para mirar, eu quero ser paciente. É uma atitude nossa, irmãos. Às vezes a gente fica esperando algumas coisas de Deus que Deus não vai fazer se nós não abrirmos o nosso coração. O Senhor nos convida nessa noite a abrirmos o nosso coração para aprendermos com o Senhor Jesus Cristo, aprendermos a sermos mansos, aprendermos a sermos humildes de verdade, ter um coração como o do Senhor, um coração humilde. Jesus tinha tudo para ser arrogante. Se a gente pensar pela lógica humana, né, poderia ser, não, eu sou o rei dos reis, sou Deus, então, imagina, alguém ofendeu ele. Quando a gente olha lá atrás, irmãos, é um exemplo simples, Elias, o profeta Elias, numa ocasião, não que ele fosse arrogante, não é isso, mas numa determinada ocasião, o rei Acabe mandou que, não deve conhecer esse texto, que ali alguns soldados, o capitão lá, e 50 soldados fossem prender Elias. E aqueles homens chegaram diante de Elias no monte, e com arrogância queriam levar Elias à força para o rei.
E Elias orou, irmãos, só você, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todo mundo. Não viu fogo do céu e matou os 50. Aí depois veio mais uma leva, a mesma coisa também. Vamos para pensar nisso, irmãos? Elias, que era um homem normal, como eu e você. Deus dava essa autoridade, deu essa autoridade, esse poder para Elias. Imagina o poder que estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que era infinitamente maior do que Elias. Na verdade, era ele quem dava poder a Elias. E mesmo assim, o Senhor se sujeitou. A palavra diz que, como ovelha muda, ele se entregou. Foi ali, o matador, por amor a nós. O Senhor nos convida a abrirmos o nosso coração para aprendermos com Ele nessa noite. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar e transformar o seu coração num coração manso, num coração humilde diante do Senhor. Depois a gente vamos até Lucas 9, a gente vai ver aqui o segundo aprendizado nessa noite para as nossas vidas. Lucas 9, versículo 1. Lucas 9, versículo 1. Diz assim: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Então, irmãos, aqui é o segundo ponto, segundo ensinamento que eu gostaria de estar relembrando a igreja nessa noite. O Senhor nos deu poder e autoridade. Primeiramente, a gente viu ali que o Senhor espera de nós que sejamos mansos e humildes, mas nós temos que ter consciência também, como igreja do Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade. Temos que ter a consciência disso, irmãos, em todo o tempo. Deus nos chamou para isso, nos capacitou, nos concedeu poder e autoridade. E aí, conforme nós lemos, para que o Senhor deu poder e autoridade para a sua igreja? No versículo diz, primeiramente, expulsar demônios e curar enfermidades. Deus te deu, irmã, autoridade para expulsar demônios e curar enfermidades. Nós temos que ter consciência disso, irmãos. Às vezes a gente não tem consciência do poder e da autoridade que estão nas mãos da igreja. O Senhor derramou sobre as nossas vidas. Nós temos que ter isso em mente todos os dias. Nós precisamos exercitar esse poder e essa autoridade que o Senhor deu à sua igreja. E fica esse desafio para a igreja. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. Se você entregou a sua vida a Jesus, se o Espírito Santo de Deus faz parte do seu ser, você tem essa autoridade, você tem esse poder dado por Ele. Então nós precisamos exercitar. Às vezes a gente se coloca numa condição de timidez. A gente vê uma pessoa enferma no nosso trabalho, a gente vê uma pessoa enferma na nossa família, e a gente não tem a ousadia de, posso fazer uma oração por você, de crer que o Senhor pode usar a sua mão para repreender aquela enfermidade, para curar aquela pessoa. Temos que ter isso em mente, irmãos. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu esse poder, e a gente, como igreja, precisa exercitar. A igreja do Senhor, muitas vezes ela se coloca numa condição de timidez. E a gente vê na palavra que o Senhor não se agrada que sejamos tímidos. Não, irmãos. Deus nos chamou para nós termos ousadia. Quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que os discípulos, eles tinham intrepidez, o Espírito Santo dava a eles, derramava sobre eles intrepidez e ousadia. Nós temos que ter ousadia, irmãos. Às vezes Satanás fica tentando nos cegar ali e fazer com que a gente esteja nessa condição de tímido diante de Deus e não assuma esse poder e essa autoridade que o Senhor já nos deu. E aí a gente deixa de exercitar a nossa fé. A gente deixa de exercitar e praticar esse poder que o Senhor nos deu. A gente fica tímido para orar. A gente fica tímido, às vezes, uma pessoa endemoniada, em determinada situação, fica com medo de orar. Será que vai acontecer alguma coisa? Não, irmão. O Senhor te deu autoridade.
O Senhor me deu autoridade, nós temos que ter consciência disso. Amém? Também, autoridade para quê? Lutar contra o reino das trevas. Efésios 6,12. É um texto aí muito conhecido pelos irmãos. Vou ler aqui rapidamente. Efésios 6,12. O que diz a palavra do Senhor? Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Amém, queridos? Eu falei isso aqui na última oportunidade que eu tive de trazer uma mensagem aqui na igreja. Irmãos, nós precisamos ter em mente que estamos numa guerra. Às vezes a gente esquece disso, irmãos. A gente se acostuma à nossa rotina secular, os nossos afazeres, as nossas responsabilidades humanas, e a gente esquece que o Senhor nos chamou para a guerra. Nós estamos em guerra. A igreja do Senhor precisa ter consciência disso também, o tempo inteiro. Nós estamos em guerra, conforme lemos aqui, não contra carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Às vezes a gente esquece disso, irmãos, que ao nosso redor existe um mundo espiritual, existem principados, reinos, potestades de demônios que estão trabalhando o tempo inteiro, irmãos. É só a gente parar para tentar ser um pouco sensível diante da nossa realidade. E a gente vai ver que em todo o tempo Satanás tem trabalhado, tem ceifado vidas, tem destruído vidas, destruído famílias ao nosso redor. E a gente recebeu de Deus o poder e a autoridade para desfazer as obras de Satanás. E a gente não faz. Muitas vezes a gente fica acanhado, parece que a gente se acomoda com a nossa condição, estamos salvos, estamos tranquilos, a minha família está bem, eu estou relativamente tranquilo, tenho meus problemas, mas eu estou relativamente tranquilo, então o problema do outro é problema dele, não é meu. Não, irmãos, o Senhor nos chamou também para desfazermos as obras do maligno. Então quando você vê lá o seu vizinho, a família dele sendo destruída em conflito, brigas, em todo o tempo, você tem que se conscientizar que você tem a autoridade de Deus para orar por essa família. Amém? Nós temos que ter isso em mente. Quando vemos pessoas sofrendo, pessoas enfermas, pessoas com a vida desgraçada por meio da ação de Satanás, nós temos que nos incomodar com isso, irmãos. Deus espera isso de nós. Ele confiou a nós esse poder e essa autoridade. E tudo que o diabo não quer é que a gente tenha consciência disso. É que a gente não exercite isso. Porque ele sabe que nós temos o poder para desfazer. Que pela sua oração, uma vida pode deixar de se suicidar. Sabia disso? Às vezes pela sua oração. Você vê alguém numa condição ali e você, posso fazer uma oração por você? E aquela sua oração vai fazer a diferença naquela vida. Vai evitar que aquela vida vá para o inferno. Porque o Senhor te deu essa autoridade. O Senhor me deu essa autoridade. Para nós, irmãos, é a igreja. Jesus, Ele conta conosco. Ele conta comigo e com você. Ele conta com a nossa oração. Ele nos deu o poder para isso, irmãos. Nós temos que estar conscientes disso. Quando a gente vê alguma coisa ali que a gente sabe que é do inimigo, a gente impor as nossas mãos, a gente levantar as nossas mãos, a gente orar, a gente clamar. Aquele parente que não conhece Jesus, que não abriu o seu coração, nós precisamos nos incomodar, irmãos, e orar. Nós temos esse poder. Às vezes a gente acha que não, né? Eu lembro quando, já dei esse testemunho também aqui, quando eu era recém-convertido, eu lembro, irmãos, que eu tinha uma agendazinha velha, né? Velha hoje, naquela época era nova, 2002. E ali eu escrevi o nome de várias pessoas, irmãos. Eu falei, poxa, eu vou orar por essas pessoas, para Deus salvar elas, né? E eu ficava, gente ali novo convertido, naquele primeiro amor,
passava horas orando ao Senhor, e eu ficava ali, irmãos, ficava orando, eu pegava aqueles nomes, e ficava lendo: Senhor, tome em tuas mãos fulano, tome em tuas mãos ciclano, em nome de Jesus, salva. Ficava clamando por aqueles nomes, aí tinha uns 15 nomes ali, irmão. Orando, vários dias. E aí passou-se o tempo, né? E depois de alguns anos eu perdi aquela agenda, eu viajei, fui lá para São Paulo e tal. Aí numa certa ocasião eu voltei para casa e achei. Minha mãe gosta de guardar foto. Mãe, né? Guarda um monte de lembrança nossa. Aqui, foto do cara, não, mas olha, tem essa foto aqui e tal. E eu achei uma agenda, essa agenda jogada lá, muitos anos depois. E aí, irmãos, eu peguei aquela agenda e abri, eu nem lembrava mais. E vi aqueles nomes ali. E eu fui vendo: caramba, essa aqui já se converteu. Eu, caramba, glória a Deus, cara. Pessoas que irmãos, eu orava assim, não conseguia, eu ficava pensando: como que essa pessoa vai se converter? Né? Você, na visão humana, porque a gente não tem dimensão do poder que era a nossa oração, do poder que Deus tem, e a importância da gente orar, a gente não tem noção, irmãos. A gente acha às vezes que a nossa oração, né, ela não tem efeito nenhum. Eu ficava: pô, essa pessoa nunca vai se converter, humanamente falando. Pô, só mesmo, né, um milagre. E aí o caramba, ela se converteu, né? E aí Deus falou no meu coração também a importância de se orar, de clamar. Você pode até não ver, mas Deus opera, e de repente lá na frente você vai ver o agir de Deus. Talvez só quando chegar no céu você vai ver: caramba, essa pessoa foi salva. De repente Deus fala: parte dessa salvação foram as suas orações. Foi você ter se colocado à disposição de pagar o preço por alguém. Nós precisamos, irmãos, como igreja, ter a consciência disso também. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e pagar um preço pelas vidas. Nós precisamos fazer isso. Essa responsabilidade é minha e sua. E de mais ninguém, irmãos. Minha e sua, que eu digo de mais ninguém, né? Além da igreja. É a responsabilidade da igreja. Orar, clamar, curar. O Senhor nos concedeu isso. Espere isso de nós, irmãos. E lá em João 14, 12, para finalizar essa parte aqui, João 14, 12. Também não passe da hora, vamos chamar a atenção aí depois. João 14, 12 diz lá: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Então, mais uma vez, para que o Senhor nos deu poder e autoridade? Para que nós façamos obras semelhantes a que o Senhor Jesus fez. Semelhantes, irmãos, coisas maravilosas. Deus nos chamou, Deus chamou a sua igreja para operar milagres. Nós somos aqueles que Deus quer usar para fazer milagres, para fazer maravilhas, para fazer coisas tremendas. Temos que nos conscientizar disso. E a gente precisa ter ciência de que temos essa responsabilidade diante de Deus. Essa também é parte da responsabilidade da igreja. Lá em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. A primeira parte é que o Senhor nos mostra o caminho para que nós sejamos instrumentos de Deus para fazer coisas maravilhosas, para fazer coisas grandes nas mãos do Senhor, né? Na obra de Deus. Precisamos, irmãos, desejar intensamente os dons espirituais. Precisamos buscar o Senhor, irmãos. Nós, né, às vezes a gente quer comprar uma casa, a gente quer se formar numa faculdade, a gente quer alcançar um objetivo pessoal. Irmãos, a gente vira à noite, a gente faz o que for necessário, a gente trabalha, sai do trabalho, estuda, se esforça, porque você tem como meta alcançar algo terreno, algo, né, que perecível, que vai te trazer um benefício momentâneo. E a gente não mede esforços para buscar. Mas será que nós temos buscado, irmãos, a presença de Deus? Será que nós temos buscado os dons espirituais do Senhor?
Será que nós temos valorizado aquilo que Deus quer nos entregar? As coisas espirituais? Nós, como igreja, precisamos despertar. Precisamos buscar mais o Senhor, irmãos. Buscar, como o apóstolo Paulo disse aqui, desejar intensamente os dons. Quem aqui deseja intensamente os dons espirituais? Qual de nós, irmãos, tem desejo na alma? Eu quero ser usado por Deus, eu quero orar e fazer a diferença. Um dia desse eu estava conversando com um pastor, com outro pastor, de uma outra igreja, pastor Gesiel, e ele estava falando comigo, ele, poxa, como no início ali, na minha conversão, como eu buscava o Senhor, meu irmão, eu ficava 3, 4 horas orando, buscando a presença de Deus, me revestia do poder do Senhor. E ele falando, das experiências, que ele saía à rua em alguns momentos, as pessoas caíam endemoniadas, irmãos. Ele passava assim, a pessoa ficava endemoniada. Tamanha presença de Deus que estava na vida dele. Por quê? Porque ele buscava. Ele falou, preciso buscar novamente. Buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Para a gente ver os milagres de Deus. Para a gente ver o agir de Deus sobrenatural. A igreja precisa de milagres. E o mundo precisa ver isso em nós também. A gente vê o ministério, O apóstolo Paulo fala, olha, eu não vim só em palavras aqui, Ele vinha com o poder do Espírito Santo. As pessoas viam o poder de Deus na vida dele, na vida dos apóstolos. E precisam ver nas nossas vidas também. Mas para isso a gente precisa buscar, irmãos. Buscar. Nós, talvez essa seja, infelizmente, irmãos, uma das marcas da igreja dos nossos dias. Infelizmente. Estou generalizando, tá, irmão? É lógico, que existem casos específicos ali. Mas, como regra geral, irmãos, nós, muitas vezes, temos sido uma igreja que não busca as coisas espirituais. Então, a gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, com o trabalho, com o dinheiro, com tantas preocupações, que o reino de Deus tem sido colocado de lado. Não tem sido o primeiro lugar. E Deus quer que a gente mude isso. Ele quer, que a gente busque mais a Ele. Que a gente se encha do poder. A gente faça a diferença, irmãos. O pastor falou aqui sobre o pregador que falou, pastor? Lembra? John Stott, sei lá. O senhor falou na última mensagem. Que ele falou aquela frase, que se ele tivesse com 100 homens, dai-me 100 homens verdadeiramente servos de Deus, ele mudaria o mundo. Então, irmãos, isso é fato, irmãos. A gente olha na Bíblia, em muitos momentos, um homem, uma determinada oração, um homem consagrado ao Senhor, fizeram coisas, como Elias, como Josué, coisas magníficas. Imagina a igreja do Senhor, John Wesley, Imagina a igreja do Senhor, irmãos, se verdadeiramente nós nos posicionarmos. O que Deus pode fazer através das nossas vidas? E Ele espera isso de nós, irmãos. Lá em João 16, versículo 28, 16, 28, diz: sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então Jesus falando que Ele veio de Deus para o mundo, e Ele ia deixar o mundo e voltar para o Pai, voltar para o céu. Jesus veio do céu, cumpriu a sua missão e depois Ele voltou para o céu para habitar com Deus. E como a palavra diz, Jesus está sentado à direita de Deus, esperando que todas as coisas se cumpram para que Ele assuma definitivamente o seu reinado sobre todos, sobre tudo. Porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, irmãos, aqui nós aprendemos o seguinte: precisamos em todo tempo estar conscientes do propósito maior das nossas vidas. Precisamos estar em todo tempo conscientes de qual é o maior propósito da sua vida, da minha vida. Qual é o maior propósito da sua vida? Temos que ter consciência disso, irmãos, em todo tempo. Jesus, ele tinha plena consciência do propósito da sua vida. Jesus sabia que ele não veio ao mundo para ter uma família, simplesmente, para construir casas, para ter um bom salário, ter um bom emprego. Não. Ele tinha um propósito
que Deus tinha colocado no seu coração, vir à terra, cumprir a sua missão, cumprir o seu ministério, ser morto, ser crucificado, né, por amor a nós, salvar as nossas vidas, voltar para o céu. E, através do seu sacrifício, abrir a porta dos céus para que nós pudéssemos, né, para que nós possamos ir também, todo aquele que crê nele. Então Jesus tinha plena consciência. Qual é o propósito maior da sua vida? Nós precisamos ter consciência de qual é o maior propósito de nossas vidas. E qual é esse propósito? Lá em João 14, versículos 2 e 3, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Irmãos, aqui está o maior propósito da vida de todo ser humano. Nesses 2 versículos. E o maior propósito de Deus para as nossas vidas é que nós habitemos com Ele por toda a eternidade. Irmãos e irmãs, não existe propósito maior. Deus nos fez principalmente para que nós, é lógico, né, nós temos nossos planos, temos nossos projetos, como eu falei, né, projetos humanos, mas também projetos espirituais, que nós somos soldados de Cristo aqui, precisamos estar nessa guerra que o Senhor confiou a nós, e conta conosco, como eu falei no último item, né, no último tópico ali, Deus conta com a sua igreja para que lute espiritualmente contra as forças do mal, mas o principal propósito de Deus para a vida do ser humano é a eternidade, irmãos. Você pode ter sonhos, ter seus projetos, querer ter um carro novo, querer ter uma casa nova, ok, mas tudo isso é secundário. O propósito principal de Deus para a nossa vida é que a gente, assim como Jesus voltou para o Pai, é que quando nós morrermos, nós venhamos a estar com Deus por toda a eternidade. Esse é o propósito principal da vida do ser humano. É isso que Deus quer para as nossas vidas. E nós temos que ter consciência que isso é maior do que qualquer plano humano. E a gente precisa colocar tudo que é humano em segundo plano, comparado a esse propósito maior que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Deus projetou isso para nós. Projetou uma eternidade com Deus. E nós sabemos, irmãos, que a única forma do homem passar a sua eternidade com Deus é se ele aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus falou: aquele que confessar o Senhor, crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, esse estará por toda a eternidade com Deus. Não tem outro caminho. Não existe caminho, não existe santo, não existe nada, irmãos. Não existe meio, não existe o seu esforço pessoal, não existe o ser bom, ser bonzinho. Não, irmãos. Só há um caminho para a eternidade. E o caminho é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessar que Ele é o Senhor e viver para Ele. E ter a convicção de que se você morrer, se eu e você morrermos hoje, nós estaremos na eternidade com Cristo. Todos têm essa convicção, irmãos? Nessa noite, todos têm essa certeza no seu coração? Se sairmos daqui e morrermos, nós estaremos com Deus por toda a eternidade? Irmãos, esse é o propósito maior das nossas vidas. Todas as demais coisas são secundárias. Tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Mas a nossa alma, o nosso espírito é eterno. E nós temos que escolher qual eternidade nós vamos querer ter. Uma eternidade com Deus, desfrutando de tudo que Deus preparou para nós, que é algo maravilhoso, muito melhor do que qualquer coisa que nós tenhamos aqui, ou nós vamos ter uma eternidade longe de Deus. Então, irmãos, como nós, claro, queremos estar com Deus por toda a eternidade, nós precisamos ter no nosso coração que esse deve ser o maior propósito das nossas vidas. Nada pode atrapalhar, irmãos. Nada pode atrapalhar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Nada pode nos tirar da eternidade. Não podemos perder isso de jeito nenhum. Jesus falou, né? É melhor entrar no céu sem braço, sem o olho,
sem uma parte do corpo, do que você está perfeito e ir para o inferno. Parafraseando as palavras do Senhor. É literalmente, irmãos. O Senhor está falando é que o principal, o foco da nossa vida deve ser a eternidade. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer projeto, de qualquer plano. Temos que ter isso vivo no nosso coração, irmãos, em todo o tempo. E aí, por fim, aqui, o último texto, lá em João 3, ainda, né? Em João capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, João 3, 8 e depois Romanos 8, 14. Então, vimos aqui, precisamos estar conscientes do maior propósito das nossas vidas, para nós habitarmos com Deus por toda a eternidade. E lá em João 3, 8 diz, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E lá em Romanos 8, 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, nesses dois textos, nós podemos relembrar, que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí é outra coisa fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. No primeiro texto, João 3,8, Jesus nos fala da necessidade de nascermos de novo. Eu creio, que todos nós sabemos o que é nascer de novo. Todos nós, todo ser humano, ele é uma criatura. Todos foram criados pelo mesmo Deus. Somos criaturas de Deus. Mas só pode nascer de novo quem aceita Jesus Cristo. Quando aceitamos a Jesus, nascemos de novo. Passamos a desfrutar desse novo nascimento, que é o nascer do Espírito. Eu creio aqui, que todos temos essa consciência, sabemos disso, que nascemos do Espírito Santo de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Salvador das nossas vidas. Mas o Senhor não se limita a isso. O texto não se limita a isso. Ele diz lá em Romanos 8, 14, que além de sermos nascidos do Espírito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E aí, Deus nos mostra que devemos prosseguir e ter uma vida guiada pelo seu Espírito. Então não basta nascer do Espírito. Nós precisamos ter uma vida dirigida pelo Senhor, irmãos. Deus, Ele nos deu, que é muito falado, livre-arbítrio. Você pode fazer suas escolhas, eu posso fazer as minhas escolhas. Eu posso sair daqui, fazer o que eu quiser, como sair daqui da igreja, dentro de uma permissão, lógico, que o Senhor nos dá. Mas Ele nos dá a liberdade para fazermos as nossas escolhas. Mas o Senhor nos diz, nós que servimos, precisamos, Ele espera de nós, que nós queiramos ser guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito, irmãos, é tomarmos as nossas decisões sendo orientados pelo Senhor. Nós precisamos ter essa atitude como servos de Deus. E quando nós fazemos isso, nós erramos muito menos, nós temos muito menos problemas, temos muito menos dificuldades, temos mais paz, somos mais abençoados quando tomamos essa decisão. Muitos de nós, irmãos, sofremos, e nós sofremos muitas vezes, porque a gente quer tomar as nossas decisões. E a gente toma as decisões sem consultar Deus. Não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. A minha decisão é essa, eu vou casar com quem eu quero, vou ter a profissão que eu quero, o problema é meu, eu que resolvo. Tá bom, Deus vai te dar liberdade para fazer isso. Mas se você escolher aquilo que o Senhor tem preparado para você, você vai ser mais abençoado. Você vai ter menos problema. Você vai tomar decisões melhores, que vão te dar uma vida mais tranquila, uma vida mais abençoada. E Deus espera isso de nós. Deus quer isso de nós, mas Ele não nos obriga. O Espírito Santo de Deus precisa, irmãos, guiar as nossas vidas. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Como a gente viu aqui, o vento, ele sopra aonde quer, você não sabe de onde ele vem e para onde vai.
assim são os que são nascidos do Espírito, assim são os que são guiados pelo Espírito Santo. E Deus, a igreja de Cristo, precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos orar para tomar as nossas decisões, irmãos. Orar. A palavra diz orar sem cessar, e todo tempo orar. Orar, irmãos. Se nós fizermos isso, a nossa vida vai ser mais fácil, vai ser mais tranquila. E a gente vai cumprir os propósitos de Deus para nós. Amém, queridos? Então a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos, como igreja de Cristo, deixar que o Espírito Santo de Deus guie as nossas vidas. E às vezes o Senhor tem planos para nós, né? E não são os nossos planos. Irmão. Assim é a vida de quem entregou a vida para o Senhor. Eu lembro, sempre falo isso. Quando nós viemos aqui para o Rio de Janeiro, eu e a Aline nem queria vir, né? Queria ficar lá em Itu. A gente estava lá no interior de São Paulo, tinha a nossa igreja, estava ali na igreja espiritual, mas abençoados, uma casa boa, confortável, tranquilos, tudo ali, a bênção do Senhor. Mas a gente colocou diante de Deus, não, vamos para o Rio de Janeiro, fazer um curso. Eu vim para cá fazer um curso, né, sempre em oração. E aí eu falei, não, a gente vai ficar 1 ano no Rio de Janeiro. 1 ano, não quero ficar lá. Rio de Janeiro, pô, cidade interior. Em São Paulo a gente saía com os irmãos no final de semana, voltava 3 horas da manhã para casa, ficava lá na churrascaria, até de madrugada. Tranquilo, voltava tranquilo, uma deserta, nenhuma violência quase zero, tudo tranquilo, irmãos. Todo final de semana a gente saía com os irmãos, a gente ia almoçar juntos. Cada semana a gente ia para casa do irmão, era maravilhoso, irmão, muito bom, bom demais. Eu falei, pô, não, vamos ficar 1 ano no Rio de Janeiro, violência, né, aquele caos, o pessoal não tem educação, lixo na rua, toda a rua suja. É a nossa realidade aqui, infelizmente, né, irmãos? E a gente colocou, eu falava isso direto, falei, não, a gente vai ficar 1 ano, um ano de curso e sai do Rio. Aí fizemos planos, não, então, depois do curso, vamos para o sul. Né? Vamos para o sul, uma cidadezinha lá do sul, ficar tranquilo lá e tal. Começamos a orar, e o Senhor falou, não, o Senhor vai ficar no Rio de Janeiro. Pô, nossa, não é possível, né? Não, no Rio de Janeiro não, se dá outra coisa aí, qualquer lugar, menos no Rio de Janeiro. Não, senão vou ficar no Rio de Janeiro. Amém. Aceitamos a vontade de Deus. Falei, Senhor, vou ficar no Rio, mas só mais 1 ano. É só mais 1 aninho aqui, depois a gente sai. Aí ficamos mais 1 ano. Esse ano eu fiz um curso, por causa desse curso fui obrigado a ficar no Rio. Mais 2 anos. E foi, irmãos, nessa brincadeira a gente já está 8 anos aqui. E o propósito, irmãos, do nosso coração era ficar 1 ano. Mas eu estou falando, a partir do momento que você entregou a vida para o Senhor, você perde o controle, irmãos. Tá? Você perde o controle. E a melhor coisa é obedecer. Obedece. O Senhor está falando. No ano passado mesmo, né? Fiz um outro curso. Nesse curso eu podia sair do Rio. Aí tinha lá Itu de novo aberto. Falei, procurei saber, eu tenho uma casa para você lá, para pagar R$300 por mês. 300 e pouco, uma casa, você vai andando para o trabalho. Eu ia sair de casa boa, uma casa grande, eu sei como é que é, porque eu já servi lá, né? Do lado, eu saía andando 100 metros, aí passava um portãozinho, entrava no trabalho, no quartel, voltava para casa, os irmãos lá que a gente já conhece, tudo, irmãos, e tu ali, 2 vagas para lá, eu podia escolher. Caramba, cara, tem essa oportunidade, né? Rondonópolis, um monte de lugar bom, irmãos, para ir. Aí o Senhor falou, não, vai ficar no Rio de Janeiro. De novo. Vai ficar mais tempo. Pô, não é possível, Senhor. Tem certeza? Tem, vai ficar no Rio de Janeiro. Amém, Senhor. Ficamos, irmãos. Graças a Deus. A nossa alegria aqui no Rio é a nossa família e os nossos irmãos. Porque até mesmo nesses 8 anos, graças a Deus, irmãos, o Senhor é fiel. Não foram anos de pesar de estar aqui. Por mais que tenham todas essas mazelas ao nosso redor, mas foram anos abençoados. Porque a gente pode até estar no olho do furacão, irmãos. Mas se você está no centro da vontade de Deus, é melhor do que você estar no paraíso, irmãos, ali, fora da vontade de Deus. A melhor coisa, irmão. Aqui, ó, o Senhor sempre nos guardou,
o Senhor sempre nos abençoou, né? Ao longo desses 8 anos tem nos abençoado, tudo. Tem as lutas que fazem parte da vida, mas tranquilo, irmãos. 12/8 ali, ó, a pressão nunca sai. Fica sempre ali, ó. 12/8, não se altera. Aí vem as lutas espirituais. A gente, escudo da fé, irmãos, ali, ó. Satanás é o seu dado, escudo da fé, ó. Está tudo ali, ó. Não atinge. O Senhor está com a gente está ali, graças a Deus, na presença do Senhor, né? Toda essa violência aí, né, não chega ao nosso alcance. Então, o Senhor está nos guardando. Quando chega, se chegar, o Senhor dá o livramento. Ele mostra que Ele está ali e mostra que há um propósito. Então, irmãos, nós precisamos estar assim, guiados pelo Espírito de Deus, né? A gente ama, eu amo muito o pastor, nossos irmãos, né? A gente gosta de estar aqui com os irmãos. A gente quer sair do Rio de novo, né? Não por causa da nossa família, né? Nossos pais estão aqui, nossos irmãos, não. Por outras questões. Vamos ver se esse ano a gente sai, né? Vai ser uma dor e uma alegria se a gente sair do Rio de Janeiro. Uma dor por nos afastar, né, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, mas uma alegria por questão profissional, que é necessário, eu preciso sair. Está na mão do Senhor, irmãos. Está na mão de Deus. Vamos deixar, né, o Espírito Santo de Deus mostrar qual é o seu propósito mais uma vez. Amém, queridos? Então, essa palavra que eu deixo para os irmãos, né, particularmente nesse último tópico, vamos procurar, irmãos, nem sempre é fácil, mas vamos procurar sempre orar pelas nossas decisões. Vamos nos esforçar para não nos precipitarmos. Senão, às vezes, a gente passa por coisas que Deus não quer que a gente passe, irmãos. Porque a gente não pede direção a Deus, a gente não ora. A gente quer tomar decisão, né? Nosso coração afoito, ansioso. A gente quer tomar... Quantas vezes eu já tomei decisões na ansiedade? E depois eu paguei o preço ali. Caramba, se eu tivesse ouvido o Senhor, eu não tinha passado por isso. Não tinha passado por essa dor de cabeça. Se tão somente esperasse a resposta. Mas não, quis me precipitar e acabei sofrendo. Então, como conclusão, me lembro aqui os tópicos. Primeiro, precisamos exercitar, permitir, melhor dizendo, o Espírito Santo de Deus transforma o nosso coração um coração manso e humilde diante de Deus. Segundo tópico, o Senhor nos deu autoridade e poder para a sua igreja. E Deus conta conosco para desfazermos as obras de Satanás. Deus espera isso da sua igreja, espera isso de mim e de você. A gente precisa se posicionar como igreja, usufruir desse poder que o Senhor nos deu, receber e se revestir, como lemos lá em Efésios 6. Nós podemos estar depois da armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, os pés ali, os calçados das boas novas do Evangelho da Paz, a couraça da justiça e da verdade. Precisamos nos revestir dessa armadura para lutar contra o reino das trevas que está aí, ó, toda essa hora, irmãos. Quantas pessoas vocês acham que estão morrendo, irmãos? As pessoas estão no tráfico aí, viciadas, né? Às vezes a gente acha que a nossa dor é muito grande. Ontem eu fui no shopping comprar uma roupa lá, né? E aí eu encontrei o Senhor, e aí ele, falando com ele, ele falou, poxa, tempo, né? E o Senhor, ele falou, poxa, meu filho, então eu estou comprando essa meia aqui pro meu filho. Aí eu estou no momento, eu só fiquei conversando com ele, meu filho está lá em Bangu 1, meu outro filho morreu no tráfico, tem 6 filhos, dos 3, um morreu no tráfico, o outro está no tráfico, entrou para a milícia, está preso em Bangu, mas agora está numa facção, né? Só Jesus. O terceiro, graças a Deus ali, né? Tá aí, em nome de Jesus não vai entrar por esse caminho. Mas fiquei olhando aquele homem, eu parei, eu estava numa pressa, irmão. Eu falei, pô, tem que parar para ouvir esse cara, para orar por ele, porque a gente tem que se incomodar, irmãos. Às vezes a gente acha que a nossa luta é grande, imagina se seu filho estivesse no presídio agora, envolvido com uma facção criminosa. Pessoas assim, irmãos. A gente precisa orar. A gente tem o poder para mudar, para orar por ele. Davidson, o nome dele, o pai Jair, para orar por ele. Comecei a sair dali do shopping clamando, falando que tem um maluco na rua. Em nome de Jesus, toma a vida de Jair Francisco de Assis, tome em tuas mãos, toma a vida de Davidson,
Visita ele agora lá em Bangu, lá no presídio. Transforma o coração desse homem. Liberta ele dessa facção criminosa. Está na ADA que ele falou, né? Lá. Liberta ele disso, em nome de Jesus, visita ele. Irmãos, eu olhei, eu clamei. Aí o Espírito Santo foi lá, com certeza fez alguma coisa, irmãos. A oração teve alguma coisa que eu não vi, mas eu creio que fez, teve efeito. E esse é o nosso papel como igreja. E por fim, estamos conscientes do propósito maior de nossas vidas, que é a eternidade, e finalmente precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a colocarmos em prática. Colocarmos em prática nas nossas vidas tudo aquilo que a palavra de Deus, o Espírito Santo falou conosco nessa noite. Vamos orar nesse momento, encerrar nosso culto. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque...